Deputado Silas Bento, que preside esse expediente final, já quero começar solicitando isonomia em relação ao tempo empregado, usado pelo deputado Paulo Ramos, que me antecedeu na tribuna. Bom, isso dito, deputadas, deputados, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, enfim, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, imprensa, queria, senhor presidente, fazer menção hoje a dois temas. Um tema apenas para ajudar a repercutir um documento que vem sendo distribuído por animadoras e animadores culturais da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, a bancada do PT se reuniu com uma expressiva representação desses profissionais, que também nos deixou esse documento, que é uma carta aberta à população sobre a situação em que se encontram, que, na verdade, como Vossa Excelência bem sabe, a animação cultural na Rede Estadual de Educação, ela tem origem no processo de implantação dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, não é? Concebidos pelo governador Leonel Brizola e pelo então vice-governador Darcy Ribeiro, e entre as inovações pedagógicas inscritas no projeto dos CIEPs, ali tinha a ideia de que era preciso fazer daquelas escolas uma referência cultural dos bairros, das comunidades onde estavam implantados. E, sobretudo, uma referência cultural que desse precedência, que colocasse no centro das atividades culturais dos CIEPs a cultura popular, a cultura regional, a cultura, enfim, enraizada no estado do Rio de Janeiro, nas suas diferentes regiões e no Brasil. Portanto, projeto de fortalecimento da cultura brasileira, da cultura popular, dentro da escola, entendendo a escola para muito além do que um lugar de instrução. É claro, eu tenho dito e escrito sobre isso, que a transmissão do legado científico e cultural é um papel fundamental da escola, estratégico da educação escolar. Mas a escola cabem também outros papéis, entre os quais, não tenho dúvida, ampliar o repertório cultural dos seus alunos, enfim, da comunidade escolar como um todo. E os animadores culturais foram, então, contratados, né? Foram incorporados à Rede Estadual de Educação, receberam uma matrícula do Estado. Quero lembrar que é um período que antecede a Constituição de 88, que consagrou o ingresso no serviço público por concurso público, portanto, foi antes disso. Muitos têm carreira, portanto, de 30 anos na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e hoje se veem confrontados a pelo menos dois grandes problemas. Primeiro, o intervalo, o interstício na sua contribuição previdenciária, né? Durante cerca de 3, 4, 5 anos, houve, por problemas de natureza burocrática e administrativa, na Secretaria de Estado de Educação e no Instituto de Previdência do Estado, esses servidores tiveram dificuldade de dar sequência à sua contribuição previdenciária. Então, há um intervalo de tempo que hoje perturba a contagem de tempo desses profissionais para a aposentadoria, muitos já com tempo regulamentar para requerer a aposentadoria. E um outro problema, ainda mais complexo, que é o problema que hoje está colocado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Ministério Público questionou, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, questionou a presença desses servidores no serviço público estadual, através de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava decisões judiciais tomadas anteriormente por instâncias inferiores, TJ e primeira instância. Recentemente, o ministro decano da Corte Suprema Brasileira,
Celso de Mello, monocraticamente acolheu a ADIM interposta pelo Ministério Público do Estado. Na verdade, a própria Assembleia Legislativa, que é parte desta contenda judicial, recorreu da decisão tomada por Celso de Mello, que, na verdade, num dado momento, os animadores culturais procuraram a Assembleia Legislativa, que, através de sua procuradoria, passou a diretamente fazer a disputa judicial em defesa dos interesses dos animadores culturais, e a Assembleia, então, já recorreu da decisão de Celso de Mello, no Supremo, e agora essa decisão, a decisão deve ser tomada não mais por um único ministro, mas provavelmente por uma das turmas que integram o Supremo Tribunal Federal. Portanto, hoje são duas questões. A questão relacionada ao equacionamento da situação previdenciária para que possam se aposentar aqueles que já cumprem os requisitos fixados pela legislação em vigor, pela legislação previdenciária em vigor, e, ao mesmo tempo, a disputa no Supremo Tribunal Federal, que, se a prevalecer, em definitivo, esta ADIM, interposta pelo MP, eles terão que ser exonerados do serviço público estadual. Então, é uma questão aqui que é muito importante, e a Assembleia Legislativa é parte desta disputa judicial no Supremo, e eu venho aqui manifestar toda a minha solidariedade aos animadores culturais. Nós estamos falando aqui de algumas centenas de profissionais, algo em torno de 500 ou mais de 500 profissionais da Rede Estadual de Educação, sem contar que esse processo todo, cheio de turbulências, foi, ao longo desses anos, esvaziando o sentido do trabalho dos animadores culturais na Rede Estadual de Educação. Portanto, quero aqui fazer esse destaque para não deixar passar sob silêncio a reunião que fizemos hoje na bancada do PT com os animadores culturais e as animadoras culturais da Rede Estadual de Educação. Segundo lugar, o deputado Silas Bento, que preside aqui o nosso expediente final e já presidiu a Câmara Municipal de Cabo Frio, não é? Tem experiência, portanto, na presidência do Poder Legislativo. Queria pegar um pouco o debate que fazia, um pouco mais cedo aqui da tribuna, o deputado Luiz Paulo, sobre alternativas para a saída dessa crise em que nós nos encontramos no Brasil. Eu não vou falar o que penso, que todos sabem, do governo absolutamente impopular e ilegítimo de Michel Temer, mas após a sua queda, que me parece iminente, seja por renúncia, seja por impedimento, é preciso, dada a grave hora, o grave momento que vive o Brasil, é preciso que a gente consiga produzir um certo nível de concertação política. E não creio que esta concertação passe pela escolha do sucessor ou da sucessora do usurpador pelo Congresso Nacional feito o colégio eleitoral. Ao contrário, não creio que essa solução seja possível, seja viável, seja ela o eixo da concertação. Por um lado, porque o Congresso Nacional hoje, na sua grande maioria, é amplamente rejeitado pela sociedade, vive sob um intenso descrédito, também porque compreendo que a superação da crise passa pelo empoderamento popular, passa pelo primado da soberania popular, e nesse sentido, eleições antecipadas seriam o caminho mais adequado. É claro que, para isso, daí a necessidade de concertação política, teríamos que fazer uma mudança no texto constitucional, é óbvio. Mas não tocaríamos, né? Não seria necessário tocar em cláusulas pétreas, porque essas só podem ser tocadas por um poder constitucional originário. Mas poderíamos aprovar antecipadamente as eleições, fazê-las em caráter geral,
eu aqui deixo claro que, na minha ideia, não envolveria eleições municipais que acabaram de acontecer, não é? Mas eleições gerais para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, aprovando, nesta mudança que faríamos na Constituição, uma disposição transitória, deixando bem claro que faríamos eleições gerais para um mandato de 3 anos, até 2020, de modo que em 2020, aí sim, faríamos eleições amplas, gerais e restritas, incluindo eleições municipais. Isso é um desenho possível, né? Não é simples, não é óbvio, mas é um desenho possível. Faríamos eleições este ano para governo do Estado, presidência da República, Senado, deputado federal e deputado estadual, para um mandato extraordinário de 3 anos, para aí sim, em 2020, fazer uma eleição geral, de novo, para esses mandatos, além dos mandatos municipais de prefeito e vereador. Portanto, é um debate complexo, não é simples, mas é viável do ponto de vista constitucional, resta saber se é viável do ponto de vista político. Esse é o grande obstáculo. Me parece que isso poderia permitir um passo adiante nessa grave crise política e institucional que o Brasil vive, né? E, nesse sentido, eu queria dar sequência ao debate que se iniciou mais cedo a respeito dessa questão e nesse grave momento, nessa grave hora que vive o Brasil.